Oi, amadas criaturas, tudo bem? Vamos levar um papo? Amadas criaturas, como está o seu caminho? Como estão as suas escolhas? Como estão as suas metas? Essa semana, conversando com uma amiga, a grande queixa dela é que ela estava seguindo, não é, por um caminho espiritual, e a família não apoia ela, o marido não apoia ela, os amigos torcem um pouco o nariz por este caminho espiritual que ela escolheu. Não importa qual é o caminho espiritual que ela escolheu, não é? Não é esse o foco do assunto. E ela reclamou para mim que se sentia muito sozinha com essa escolha que ela fez para ela, não é? E que de certa forma já estava um pouco arrependida dessa escolha. E eu disse para ela, não é, que no começo da minha trajetória, eu coloquei na minha cabeça que a minha caminhada era solitária. No começo da minha trajetória, das minhas escolhas espirituais, que foram muitas portas por onde eu bati, não é, até escolher o meu caminho, a minha trajetória também tinha sido muito solitária. Porque a escolha espiritual é solitária, não é, gente? Não dá para trazer ninguém a reboque junto com a gente. Não dá para obrigar ninguém a seguir o mesmo caminho espiritual que a gente. Isso é uma escolha muito pessoal. E falando nisso, não é? Me venho, durante a nossa conversa, as escolhas que o nosso ego faz. Porque o nosso ego, ele quer o tempo todo ser aceito pelas outras pessoas, o tempo todo ter a compreensão das outras pessoas, o tempo todo não é ser bajulado pelas outras pessoas. E me fez sentir um pouco isso, que nela, a situação que ela estava vivendo era um pouco o ego. E o ego de vocês, como é que tá? Atrapalhando bastante a vida de vocês, porque o ego tem isso, né, gente? O ego atrapalha horrores a nossa vida, não é? Na verdade, eu acho que o ego foi feito para isso, entendeu? Para criar obstáculos na nossa vida. É incrível. Eu tinha um amigo que ele era holandês, que foi assim a primeira pessoa que fez o meu mapa astral, que ele dizia que o ego era uma entidade que vivia dentro da gente, nos atrapalhando o tempo todo. Naquela época, eu não era a pessoa, não é que eu sou hoje espiritualmente, e eu não entendia muito bem aquilo que ele queria dizer sobre o ego ser uma entidade que vivia dentro da gente. Hoje eu percebo perfeitamente o que ele queria dizer quando ele falava que o ego era uma entidade que vivia dentro da gente, nos atrapalhando o tempo todo. Porque é mesmo isso, gente. O ego está o tempo todo nos atrapalhando de evoluir, o tempo todo, entendeu? Nos barrando para o passo seguinte. Porque é o ego que faz com que a gente sinta necessidade das outras pessoas nos aceitarem. O coração não. O coração segue tranquilo. O coração ou a alma, não é? Porque eu posso colocar também isso, um desejo de alma. Quando o desejo é de alma, a gente segue tranquilo, não importa o que o outro pensa, não importa se o outro vem junto com a gente ou não, não importa se a caminhada é solitária ou se é acompanhada. O ego, não, o ego precisa de plateia, o ego precisa de likes, o ego precisa, entendeu? Que alguém até critique, por incrível que pareça, o ego precisa até da crítica para sobreviver, gente. Por quê? Porque mesmo na crítica, ele está sendo notado. Então eu senti um pouco isso, entendeu? Que o ego dela estava falando mais alto do que o próprio fato de estar seguindo a sua trajetória sozinha, a sua escolha sozinha. E eu deixo aqui, não é, esse vídeo para vocês também analisarem o ego de vocês. Porque o ego é danado, gente. A gente faz a escolha com o coração e o ego quer ser racional, quer pôr a dúvida na nossa cabeça, entendeu? Mostrando pra gente que aquela escolha tá errada por A mais B, somado, entendeu? Por A mais B, para tirar a gente do foco o tempo todo. Como dizia o meu amigo, essa entidade que vive dentro de nós, chamado ego,
tenta o tempo todo nos sabotar. Tenta com que a gente faça aquilo que ele quer. Porque quando a gente faz aquilo que o ego quer, mesmo que seja o contrário do que a alma está pedindo, do que o coração está pedindo, o ego se sente tão satisfeito, mesmo que seja para ferrar a gente. Mesmo que seja para nos ferrar, o ego se sente tão satisfeito, gente. Então vamos observar se a gente está fazendo as escolhas com o coração, com a alma, ou se a gente está fazendo as escolhas com o ego, gente. O ego só atrapalha. Então vamos colocar o ego sentadinho numa cadeirinha, de preferência amarrado, boquinha fechada, e vamos seguir com o coração, com a alma, porque esse não precisa de plateia. Esse segue tranquilo, fazendo o seu trabalho, seguindo a sua missão, seguindo o seu lado espiritual. O ego não. O ego precisa, entendeu, de ser notado, como eu disse, nem que seja para contrariar, nem que seja para ser, não é, ridicularizado, nem que seja para nos sabotar, ele precisa o tempo todo ser notado. O coração não. O coração faz a sua missão, faz os seus posts, faz os seus vídeos, independente de receber likes ou não receber likes. Continue enviando a sua mensagem, continua, não é, tentando transmitir aquilo que recebeu, tentando colocar em informação aquelas memórias que vieram. O ego não. O ego precisa sempre de plateia e às vezes até de um Oscar, viu, gente? O ego é danado, ele quer sempre estar em primeiro lugar. E para quem não entende muito bem, não é, sobre o ego, eu convido a estudar um pouquinho mais sobre o que o ego transforma a nossa vida, não é? No caos que ele pode transformar a nossa vida. Eu lembro que eu li uma vez um livro do Paulo Coelho, que agora eu já não lembro qual era, e esse livro falava muito na segunda mente. Que a segunda mente estava o tempo todo martelando na cabeça, o tempo todo colocando aqueles pensamentos confusos. Eu interpreto essa segunda mente como o ego. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque às vezes a gente quer calar aquela voz e ela continua ali, martelando na nossa cabeça. Então fica aqui a dica, gente. Independente do que os outros achem, independente do que os outros pensem, independente, não é, da família aceitar, dos amigos aceitar ou não, observe se está magoando você, o seu coraçãozinho, a sua alma, ou se está magoando o seu ego. Se for o ego, tente calar ele e siga em frente. Siga a sua missão, siga o seu trabalho, siga a sua espiritualidade, siga aquilo que o coração quer fazer. Porque o ego só atrapalha a gente. Ok, amadas criaturas? Gratidão, gratidão, gratidão.